Fala galera, Patrícia Fagundes por aqui e hoje vamos falar de campeonato estadual, vamos falar um pouco do Mineirão e também do Gauchão. Então, bora pros palpites. Primeiro palpite fica lá no Campeonato Mineiro entre Vila Nova e Cruzeiro. O Vila é o último colocado, nas últimas rodadas sofreu 9 gols e conseguiu marcar apenas 2 e vive numa situação muito complicada. Praticamente se encaminha para a segunda divisão do estadual e precisa de uma reação imediata caso pense em se manter aí na primeira divisão do campeonato estadual. Por outro lado, a gente tem o Cruzeiro, que deu uma pipocada aí no último jogo, acabou empatando com o Boa Esporte, mas a gente também não pode dizer que o Cruzeiro está numa má fase, é o segundo colocado, a América Mineira é líder do campeonato. E o Cruzeiro aí deu uma tropeçada contra o Boa Esporte fora de casa na última partida. Para esse confronto, acredito que a superioridade será toda do Cruzeiro. Cruzeiro que tem um ótimo ataque, joga contra um time que tem uma defesa bem ruim. Então eu acredito que o Cruzeiro vença sem dificuldades o Vila Nova nesse confronto nesse domingo. Então, o meu palpite vai ficar para o Cruzeiro vencer já ao intervalo, pagando 1,75 para 1, porque os odds para o Cruzeiro vencer no tempo normal estão ali em torno de 1,20, 1,25, os odds estão bem baixos, então vamos arriscar um pouco mais e apostar na vitória do Cruzeiro a 1,75 já ao intervalo no Bet365. E agora vamos para o Rio Grande do Sul, o meu querido Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouco sobre Caxias e Grêmio, que acontece também nesse domingo. O Caxias tem aí uma tarefa bem difícil de receber o líder, mas não vamos se enganar porque o Caxias é o vice-líder da competição e está num momento muito bom aí, vem de derrota, mas ainda assim o Caxias é uma equipe que é candidata ao título, inclusive, do Gauchão de 2019. E recebe então o Grêmio, joga em casa, tem aí a sua torcida ao seu favor, então é um fator bem interessante para o Caxias. Mas do outro lado, a gente tem um Grêmio que vem muito bem, seja jogando com o time reserva, seja jogando com o time titular. Então esse momento do Grêmio aí é muito importante, muito interessante. E a gente precisa levar em consideração que o Caxias não é uma equipe de Série B, não é uma equipe de Série A, então existe essa disparidade, essa diferença técnica entre as duas equipes e por isso eu acredito que vale muito a pena a gente estar ao lado do Grêmio, que vem num momento incrível. Talvez não vai ser uma goleada do Grêmio, muito provável, o Caxias talvez possa segurar o Grêmio inclusive e quem sabe role até um empate. Por isso, a minha sugestão para Caxias e Grêmio vai ficar no empate anula aposta, pagando 2 para 1 na casa de apostas Bet365 a favor do Grêmio. E eu vou sugerir que você tente fazer essa aposta o quanto antes, sem esperar o início do jogo, aí nesse empate anula aposta do Grêmio, porque eu acredito que as casas de apostas abriram esses odds errados. Eu acho que o jogo não deveria ter todo esse equilíbrio entre essas duas equipes e esses odds tendem a baixar bastante. Então, pegue o quanto antes esse empate anula aposta a favor do Grêmio, pagando 2 para 1 no Bet365. E o último palpite fica para Inter e Brasil de Pelotas, que acontece lá na segunda-feira. Esse é um jogo bem complicado, o Inter está aí no momento de crise, a gente pode dizer, tem apenas uma vitória no Campeonato Gaúcho, então a situação do Inter não é nada interessante. No último jogo acabou perdendo a oportunidade de conseguir os 3 pontos contra o Veranópolis, saiu na frente, acabou sofrendo empate. Então o Inter anda assim um momento bem complicado. Para esse jogo, sem dúvidas, além de jogar em casa, vai ir com os titulares, até porque não tem porquê estar poupando os jogadores, está numa situação complicada, está na 7ª posição. E o que é interessante é que pega o Brasil de Pelotas, que é o vice-lanterna da competição. Brasil de Pelotas que vem também melhorando. O Brasil de Pelotas não venceu nos últimos jogos, mas contra o Juventude, por exemplo, fora de casa, quase conseguiu trazer a vitória, quase conseguiu 3 pontos. Então é interessante a gente olhar com outros olhos também para esse Brasil de Pelotas, que inclusive pode surpreender o Internacional. Eu particularmente acredito que o Inter vai conseguir dar a volta por cima nesse jogo e venha a vencer. Mas por outro lado, a gente também precisa olhar que esse mesmo Inter tem problemas defensivos e tem sofrido gols nos últimos jogos do Gauchão. Então, o meu palpite para esse jogo não vai ficar na vitória do Inter, não vai ficar na vitória do Brasil de Pelotas, mas sim
no ambos marcam, pagando 2-1 na casa de apostas Bet365. E é isso aí, pessoal, esses são os palpites para o final de semana, Campeonato Mineiro e Campeonato Gaúcho. Comente aqui abaixo em quem você vai apostar nessas competições. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, também se inscreva no canal para receber os próximos palpites. Um abraço e até a próxima!